Paz do Senhor, eu queria começar com uma oração. Senhor Jesus, inclina os nossos corações a ouvir a palavra que o Senhor deseja falar, que eu possa ser um instrumento do Senhor, mas que as palavras que venham a sair da minha boca sejam ditas por Ti. E que o Senhor leve essa palavra, Deus, para pessoas que precisam vir a conhecer uma rota de fuga para a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar lendo 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Eu queria começar explicando o que é tentação, né? Aqui nesse texto, ele fala mais de uma vez essa palavra. E tentação é um impulso para a prática de alguma coisa não recomendável. E quando a gente pensa em tentação, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Às vezes a gente é tentado quando o telefone toca e a gente pede para o filho falar que a gente está dormindo ou que a gente saiu. Às vezes a gente é tentado quando a gente esconde algo dos nossos familiares, quando a gente omite, né, alguma coisa que a gente tem. Às vezes a gente é tentado quando nossas crianças passam a valorizar e a buscar coisas inadequadas e aquilo vira uma tentação sobre as nossas vidas. Os nossos adolescentes hoje, eles são pressionados e eles têm tanta informação disponível, tanta tecnologia, que o tempo todo eles são colocados sobre tentação. E no texto acima, é legal dizer que não existe tentação nova, né? Às vezes a gente acha que a gente é tentado, mas que o outro não é. Mas na verdade, todas as pessoas são tentadas com certa frequência. E todas as pessoas sofrem e lutam no seu dia a dia. Se você acha que só você sofre tentações, eu quero te dizer que não somos os únicos tentados. Todos nós passamos por desafios e muitos de nós não conseguimos lidar com essa questão da tentação. Mas Paulo, nesse texto, ele fala que a gente não é tão especial e que só nós sofremos. As tentações, elas se repetem, mas eu queria te dizer que a graça de Deus, ela também se repete na vida de cada um de nós. E a gente não está sozinho, né? Nós não estamos abandonados, nós temos um Deus aí em quem a gente pode confiar. A tentação, ela existe e ela passa pelo longo das nossas vidas de formas repetidas. Né? Eu hoje tenho 46 anos, mas quando eu tinha 20 anos, eu era tentado, eu precisava ser aprovada, eu precisava ser aceita pelas pessoas, eu precisava preencher o vazio da minha alma. E muda a situação, mas a gente continua sendo tentado ao longo da nossa existência. E desde cedo, né, a gente tenta, digamos assim, reduzir a pressão que a gente sofre. E a gente tenta fugir das nossas dores. E do que você hoje, né, tem fugido? Do que você hoje tem tentado se esconder? E o que será que te faz sentir preso, como se você não pudesse sair de determinada situação? É importante dizer que uma coisa é ficar preso dentro de uma situação
E outra coisa é quando a gente se sente preso dentro de nós mesmos e a gente se isola e a gente não se ajuda. Deus, Ele é maior, sabe? Em qualquer situação da nossa vida. E tudo que a gente acaba segurando e se prendendo, pode ser que não seja um canal de bênção para as nossas vidas. Não sei se vocês lembram da história do Êxodo, no Egito, o povo ele escapou da fome, o povo sofreu várias situações assim pesadas por 40 anos e Deus sempre levantou alguém, né? Moisés foi ali fundamental e Deus levanta nas nossas vidas uma pessoa que vai ser uma autoridade sobre nós e nós precisamos ficar atentos para entender quem é essa pessoa, né? E quem é esse Senhor, esse Jesus que cuida de nós e que faz o melhor por nós. Muitas das vezes, as coisas que a gente procura são coisas que vão nos escravizar. Às vezes a gente foge para sobreviver. A gente busca situações que são situações negativas sobre a nossa vida. E a gente precisa aprender a se livrar dessas situações. Quantas pessoas, né, entram, a gente vê às vezes tantos relacionamentos sentimentais assim desastrosos e a pessoa sofre com aquele marido, por exemplo, com aquele namorado, e ela insiste com esse namorado. E aí o que acontece? Chega num ponto que ela está tão destruída que ela acaba comprometendo a própria vida. E muitas vezes a gente não abre mão, né, de coisas que a gente tem. Os jovens hoje em dia, né, quando começam a usar droga, eles começam vai experimentar, fumar maconha. Eles começam com coisas pequenas, mas de repente, com o tempo, eles se envolvem tão profundamente com aquela droga que aquilo ali vira um caminho sem volta. Então, assim, nós precisamos eliminar, sabe, esse sentimento que às vezes a gente tem de solidão, de abandono, e a gente precisa mudar a nossa rota. Nós precisamos fugir daquilo que nos faz mal. E nós precisamos, de alguma forma, ter um sentimento limpo e uma vida santa para com o Senhor. Porque quando a gente se isola, a gente se destrói. E quando a gente se junta às pessoas que de alguma forma nos edificam, a gente se torna mais forte, mais especial e o nosso caminho se torna tão mais fácil. Então, assim, enquanto você está pensando de repente em fugir, né, em sair do seu caminho, em se isolar, em viver uma vida solitária, Deus não quer isso para você. No Egito, quando o povo caminhava, eles tinham dias que eles tinham codornas, tinham dias que o maná caía, mas tinham dias que tudo dava errado e as coisas não funcionavam. E é importante dizer que o lugar para onde você foge acaba sendo o lugar em que você é mais escravizado. Profundo isso, né? Profundo, porque a gente pode se prender nesse lugar. E nós precisamos ter cuidado que muitas das vezes, quando a gente peca, quando a gente comete um erro, é porque aquele caminho é gostoso, né? O pecado, ele tem, digamos assim, prazeres, né? As pessoas buscam o pecado porque ele é prazeroso.
Mas a consequência desse pecado é a morte. E a gente precisa entender que o benefício do pecado, ele acaba nos destruindo. E o preço que a gente tem que pagar lá na frente para, digamos assim, retornar para Deus é muito grande. E muitas pessoas nem conseguem fazer esse caminho de volta. E eu queria te perguntar, Deus já te tirou alguma coisa? Deus já te tirou de algum lugar, de uma escuridão, de um erro que você comentou? Deus, ele nos resgata muitas vezes, o tempo todo. E eu queria que vocês aprendessem a confiar nesse Deus e a, digamos assim, andar o caminho com Ele, ao lado dele, porque Ele já te fez atravessar um mar vermelho. Vocês lembram quando o povo, eles estavam para atravessar aquele mar vermelho? Imagine que se a gente estivesse ali de frente para o mar, a gente ia querer um jet ski, um barco para atravessar o mar, ou um helicóptero. Mas Deus, ele é um Deus do impossível. E o que ele fez com aquele povo? Ele abriu o mar. O mar é uma das coisas mais fortes que existe. Eu já tive uma experiência de lancha no mar que eu achei que eu ia morrer pela força do mar. Mas Deus, ele, com a autoridade que ele tem, ele abriu o mar para aquele povo passar. E ele quer abrir o mar para a sua vida. Ele quer abrir o mar do seu coração. Ele quer traçar um caminho novo para você e te dar uma nova vida. E Deus te ajuda a passar por esse mar todos os dias. Mesmo a gente criando as nossas rotas de fuga, Deus, ele nos ensina. Porque o caminho do Senhor não tem rota de fuga. Se eu não for caminhar esse caminho, eu vou ter problemas e eu vou me desafiar e vou me tornar uma pessoa mais infeliz. Então não fuja, não vá para o deserto, não busque o caminho mais fácil. Dedique-se ao Senhor, porque até Jesus, ele passou pelo deserto e é no deserto que a gente é aperfeiçoado. Na Bíblia fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele é capaz de tocar a sua vida e de mudar a sua situação. Jesus, ele nunca quis abrir mão, ele enfrentou o que ele tinha que viver e ele sofreu e ele foi crucificado. E é interessante porque em Mateus 4:1, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas vocês já observaram que em Mateus 3, um texto que acontece antes, versículo 16 e 17, Jesus, ele tinha sido batizado em Mateus 3 e o Espírito Santo tinha pousado sobre ele e deu a ele autoridade para enfrentar o diabo. E logo depois veio a tentação de Jesus. Então, Deus, ele nos coloca numa situação, mas ele nos dá as armas. Nós precisamos nos render a ele, seguir o caminho dele e nos fortalecer e nos cercar de pessoas que venham a nos edificar. Porque Deus, ele não quer que você fuja do caminho. Ele quer que você confie, ele quer que você tenha esperança e ele quer que você experimente uma nova vida. Eu costumo dizer que quando a gente está com o Senhor, é como se a gente estivesse de pé no meio de uma pedra e à nossa volta a areia movediça está ali afundando um monte de gente e atolando. Mas quando a gente está em Cristo, nós somos fortalecidos. E aí aquela lama está destruindo quase tudo, mas nós não somos atingidos. Confie no Senhor, entregue o seu caminho para Ele, para que você não tenha que fugir da vontade de Deus.
Seja firme no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.